Em 2020, quase tudo mudou e não poderia ser diferente com um dos setores mais ricos e polêmicos. Eu falo da moda e tudo que a cerca. Assunto para falar ao vivo com o consultor de imagem Luan Gramani. Obrigado por ter aceito o convite. Tá me ouvindo bem, Luan? Tô sim, ouvindo bem. Ó, você é um jovem consultor que faz sucesso aí nas redes sociais e justamente por isso eu quero falar com você para fazer essa ponte aí com o que acontece ali nesse universo paralelo, né? Em primeiro lugar, o que você diria que, para todos aí que trabalham nesse setor, o que eles aprenderam com essa pandemia? Bom, nós aprendemos que o mundo realmente está acabando, ele vai acabar e os recursos naturais também, e que a moda, ela é uma das indústrias que mais colaboram para que nós percamos os nossos recursos naturais. Então, a gente vai ter que correr agora, nas próximas gerações, para descobrir uma forma de criar um consumo mais consciente, preservar o mundo e ensinar as pessoas a se vestir com um pouquinho mais de consciência e menos exagero, né? Porque tudo é finito. Agora, Então, Luan... isso é realmente... Sim, pode concluir. Isso é realmente uma coisa que tem pego a gente, que é da moda, e tem feito a gente, isso sacudiu a gente muito rápido e a gente, a partir disso, está criando um novo comportamento. Isso é muito bom, muito positivo. Viu? Agora, antes mesmo de 2020, né, esse termo de consumo consciente aí já era ventilado pelas marcas, para algumas, até como forma aí de pegar carona nessa tendência, algo Sim. que é a vocação da própria moda. Você acha que a pandemia acelerou esse processo das pessoas se preocuparem com o consumo consciente? Sim, porque a pandemia trouxe a verdade nua e crua na frente de todos nós, né? Nós tivemos uma verdade muito nua e crua com relação ao que está acontecendo no mundo. A pandemia, ela fez a gente dar um start de pensar, poxa, nós estamos acabando com o planeta. Nós vamos acabar com o planeta, seja através da falta de sanidade, de saúde, né? Ou pelo consumo de coisas simples, como roupas, que querendo ou não, né? O exagero desse consumo que faz o mundo acabar. Então, a gente ficou um pouco mais esperto com relação a isso. E isso já era uma tendência que vinha há muito tempo, mas a pandemia ela fez a gente acordar muito mais rápido do que a gente esperava. Mas isso já era bem previsto. A gente está até com uma provocação na tela aí, que é o tema da minha pergunta de agora, que é justamente se é melhor gastar pouco, porque todo mundo, a hora que fala que vai gastar menos, acha que é vantagem. Então, muito se fala desse consumo consciente, mas pouco se aplica. Como que eu posso consumir, então, de forma consciente? Eu gasto pouco ou não é por aí? Então, se você for gastar pouco, você vai acabar gastando errado. Porque o que acontece? As marcas, elas usam um material muito básico, com muito plástico e que polui muito para embaratecer realmente as peças e as pessoas conseguirem comprar muito. Então, assim, para a gente começar a ter um comportamento de consumo consciente, a gente tem que pensar no quê? Dar valor ao nosso dinheiro, juntar dinheiro para conseguir comprar peças de mais qualidade. E você não precisa ir numa loja necessariamente de marca. Primeira coisa que a gente tem que aprender também é olhar os tecidos, descobrir o que é um tecido bom e o que é um tecido ruim e onde eu vou investir o meu dinheiro. Porque dá sim para pegar pouco dinheiro e investir em roupa de qualidade que vai durar, sei lá, por uns 4 anos. E dá para deixar de comprar roupa ruim porque roupa ruim não dura. Ela só acumula e depois vira lixo. É isso que acontece. Aliás, o Luan fez uma experiência interessante com ele mesmo, né? A gente tem até o registro aí de algumas etiquetas de roupas que o próprio Luan comprou. E é assim que ele vai ensinar a gente a olhar para a gente saber se a gente está comprando um tecido bom, uma coisa boa ou não. Para a gente entender isso, a gente sabe que, assim como no supermercado, a gente sempre indica aquilo, a pessoa tem que sempre olhar o rótulo, né? Nutricionista sempre faz isso. Quando eu vou comprar roupa, eu tenho que olhar a etiqueta. O que eu tenho que observar lá? Bom, vocês têm que observar, primeiro, uma coisa muito importante. As roupas baratas, que são de baixa qualidade, elas possuem muito poliéster. Poliéster, nada mais, nada menos, é plástico. É plástico e a gente sabe qual é o problema do plástico no mundo e com relação ao meio ambiente. A gente está vendo agora, então, Luan, desculpa te interromper, aquela etiqueta que está assim, 100% algodão. Essa é uma roupa que eu imagino que seja muito cara. Faz sentido ou não? Geralmente não. Algodão não é uma coisa tão cara, né? O que acontece? Existem muitos tipos de algodão, mas existe um algodão que ele consegue ter um preço razoável e uma qualidade boa. Então, por exemplo, você consegue comprar roupa 100% algodão em lojas de shopping que não são tão caras. É apenas o fato de olhar a etiqueta do tecido e saber quantos por cento tem de algodão na peça.
Quanto mais algodão tiver, melhor aquela peça e mais ela vai durar. Quanto menos algodão tiver, pior a qualidade. A gente tem aqui outro exemplo. Também. Vamos ver então o próximo exemplo aí que o Luan apresenta pra gente. Ó, nesse caso aqui, Luan, a gente está mostrando 85% de poliéster e 15% de elastano. Bom ou ruim? Muito ruim. O elastano é plástico, o poliéster é plástico. Além de poluir muito o mundo e demorar muito para se decompor, são tecidos que esquentam demais, são tecidos que podem causar alergia nas pessoas e são tecidos que não são confortáveis. Eles pegam cheiros e assim, eles encolhem ou eles estragam muito. A peça não vai durar um ano. Ah, então quando você compra aquela roupa que depois você descobre que na verdade não é você que engordou, a peça que encolheu quando você lava, é por isso, é o tecido que é ruim. Exatamente. Às vezes o algodão também encolhe, mas o algodão, ele encolhe, mas ele volta, porque o tecido é uma trama. Então, o algodão faz assim, ele encolhe quando lava, mas usou um pouquinho, ele faz assim de volta. Esses tecidos de baixa qualidade, às vezes isso não acontece, eles dão ruim e não voltam mais. Tá. Para a gente arrematar nosso papo aqui, eu queria fazer uma reflexão com você, que é a seguinte. Quando a gente estava lá em março, no começo da pandemia, chegou maio, a gente foi entendendo o que estava acontecendo, a gente criou, e isso tem nome já, que é aquela questão da positividade tóxica, né? A gente criou e entrou numa ideia de que tudo ia melhorar, que a gente ia sair muito bem dessa, que a gente ia sair dessa mais evoluído, enfim. E daí, claro que tudo isso se aplica à nossa vida, mas se aplica também a todos os setores que a compõem, por exemplo, a moda. Então, se criou uma ideia de que no final desse processo, a moda iria tomar consciência, iria se tornar realmente consciente, o processo ia melhorar. Agora, a gente já se desenha, até a julgar pelo que acontece na rua, que a pandemia está chegando perto de se encerrar, porque a gente olha, está todo mundo vivendo a vida doidado, como se nada tivesse acontecendo. Então, vamos imaginar que essas pessoas estão corretas, que elas estão certas e que a pandemia está acabando. Agora, desse ponto que a gente está, você acha que a moda sofreu um grande aprendizado e vai sofrer as consequências? Ou seja, ela vai melhorar ou não? Foi tudo uma ilusão? Olha, o meu pensamento, ele geralmente não é um pensamento positivo tóxico, é um pensamento positivo realista. Então, assim, eu acredito que sim, a moda levou um susto, principalmente a gente vê como termômetro isso os mercados de luxo. Os mercados de luxo já estão sofrendo, e os de baixo também. Então a gente tomou um susto e a gente vai ter que mudar, porque os consumidores se tornaram mais exigentes. A pandemia também trouxe isso. A vida vai voltar, mas a chatice que veio sobre isso, a exigência que veio sobre saber de onde vem a minha roupa e para onde ela vai depois que eu paro de usar ela, depois que ela vira lixo, isso é uma consciência que ela está se tornando real na vida das pessoas. Nem que isso demore 10 anos, mas a gente começou a caminhar. Então, eu acredito que sim, as coisas vão mudar, as marcas elas estão com muita vergonha de não fazerem bem para o meio ambiente. E tem que ser assim mesmo. As marcas têm que ter vergonha de não ajudar o meio ambiente. Tem que ter vergonha de não ter um produto de qualidade que vai durar e que não vai virar lixo. Viu? Veio mais uma pergunta aqui para a gente arrematar de maneira bem objetiva, que o nosso tempo está curto. A gente conversou aqui com algumas pessoas que disseram que essa temporada, em casa ia favorecer uma procura por roupas mais confortáveis. E a gente vinha de uma tendência onde estava tudo apertado, tudo justo, sim, rente ao corpo. Você acha que isso vai acontecer? As roupas vão ficar maiores daqui para frente? Vão sim. Eu vejo isso refletindo até em mim. Vou mostrar aqui para mim. Eu estou com uma calça de linho aqui, ó. Linho, porque é gostoso, é leve. Porque as pessoas descobriram que é muito bom ficar com roupa larga. É muito bom se sentir confortável. E as marcas já sacaram isso. Então, eu vejo muitas marcas se remodelando para atender essa necessidade. Eu, por exemplo, já estou assim, ó, só quero roupa larga, porque é muito mais confortável e faz bem para a saúde também. Roupa muito apertada faz mal para a saúde. Maravilha. Então, isso vai acontecer. Tá ótimo. Muito obrigado, viu, pela gentileza da sua entrevista. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.